pelo convite para moderar essa sessão, cujo tema é o papel do físico médico na radioterapia de alta tecnologia. E um prazer enorme encontrar novamente o nosso Marcelo Piccioli, que acredito que todo mundo conhece. O Marcelo Piccioli, ele é especialista em física médica pela BFM, é supervisor de proteção radiológica pela CENEM, é especialista em física médica pela Comissão Chilena de Energia Nuclear e é físico médico sênior da Fundação Arturo Lopes Pérez, em Santiago do Chile. Então, vamos lá, é com você, Marcelo. Obrigado, Gilmário, pela apresentação. Boa tarde a todos. Agradecer também pela oportunidade. Sempre é bom compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui, né? Eu acredito que essa aula vai ter um enfoque mais filosófico do que técnico, tá? Mas iniciando aqui pelo outline, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação atual na física médica, em grandes linhas, quebra de paradigmas na tecnologia, algo de agregar valor, né? A gente faz novas atribuições do físico médico e a conclusão. Então, iniciando aqui em relação a como nós estamos com o treinamento, né? Então, a gente pode perceber aqui, segundo esse documento da agência, né, onde tem os critérios para formação do físico médico, a questão da etapa clínica é fundamental, né? A gente vê que o treinamento clínico é parte obrigatória do processo para que a gente tenha profissionais com experiência para atuar na área clínica. Porém, ao mesmo tempo, o que chama atenção também é como nós estamos com esse treinamento hoje em dia, falando do treinamento clínico, tá? É um pouquinho preocupante porque em todos os países aí nós temos apenas, falando de América Latina, apenas o Brasil e a Argentina como países oficialmente com treinamento clínico. Existem outros países que têm mestrados na área de física médica, porém não treinamento clínico, né? O Chile mesmo é um país que tem maestrias em física médica, porém as pessoas egressadas, nesse caso, elas não têm experiência clínica. Então, isso é importante, que é uma das etapas fundamentais, né? E esse é um dos artigos mais completos falando da necessidade, né, de novos físicos médicos até 2035. O número assusta um pouco, então, em países de baixa renda, precisaria-se de 2.400 físicos. Aqui não faz uma menção exata ao contexto no qual esses físicos iriam estar em relação à idade de máquinas e esse tipo de coisa, porém, em relação à mão de obra, né, seriam necessários aí aproximadamente 2.400 físicos até 2035, que é bastante. Então, é um desafio bastante grande. Olhando aqui rapidamente, essas informações eu peguei do site da agência também, que é o cenário global em relação à idade das máquinas, tá? Então, aqui nos chama a atenção o fato de que as máquinas, falando em termos globais, elas são relativamente novas. Tá? A gente fala de máquinas de 5 a 10 anos e de 10 a 15 anos no máximo, caracterizam aí a maioria das máquinas. Quando a gente vem para o Chile, tá? O Chile, nos últimos 10 a 15 anos, foi um país que passou por muitas alterações em relação ao pátio instalado. O Chile, há mais ou menos 10 anos atrás, era conhecido como um país por comprar máquinas usadas, por ter muito acelerador mais velho, mais antigo, porém agora tem mudado bastante, então nós temos várias máquinas novas, então aqui a gente tem passado por um processo bastante interessante de atualização das máquinas. Quando a gente coloca o Brasil, o cenário é um pouco mais heterogêneo, né? A gente vê que a gente tem muitos equipamentos aí na faixa de 20 a 30 anos, são máquinas mais antigas. Então, isso preocupa um pouco quando a gente pensa de que muitos físicos médicos que às vezes se formam em grandes centros que têm acesso a máquinas mais novas, eles inevitavelmente eles vão acabar assumindo algumas clínicas ou hospitais menores onde as máquinas vão ser mais antigas, tá? Então, para a gente pensar um pouco nisso,
A gente entende que, falando de Brasil, pelo tamanho que tem o Brasil, não é tão simples assim, porém é interessante a gente fazer essa comparação com o resto do mundo e com o Chile mesmo, que é um país que tem estado aí, digamos, por fazer parte da América Latina, a gente tem que colocar ele dentro da comparação. E aqui, outro dado importante, isso foi extraído do plano estratégico para os físicos médicos de 2017 a 2020, uma aula da Alatro. Esse gap, ele tende a aumentar, tá? Então, isso também preocupa um pouco. Se a gente vê aqui, desde 1990, esse gap era bastante menor, tá? E conforme aumenta o número de aceleradores, também tem aumentado a demanda por físicos médicos. Então, e esse gap, ele pode ainda ser maior se a gente considerar o déficit na experiência com alta tecnologia, tá? Aqui um exemplo do que aconteceu aqui no hospital, tá? Aproximadamente aí, faz pouco tempo, questão de 5 anos atrás, um pouco mais, o hospital saiu de máquinas muito antigas, de mais de 30 anos, para um pátio instalado totalmente novo. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, que esse era o nosso sistema de como se fosse um mosaico, né, de análise de dados e comparações, enfim, aqui a gente tem os planejamentos e tudo anotado à mão, né? Então, 90% dos casos aí era 2D, alguns 3D, então era um cenário bastante diferente do que a gente tem agora. E agora, né, o que a gente passou por um processo aí, isso foi em 4 anos e meio, tá? Que foi a instalação de novas máquinas, o Cyber, Synergy, Atomo, e foi um tremendo desafio, porque cada máquina tem um protocolo, cada máquina tem o seu sistema próprio, como se fossem mundos distintos, né? E também é importante mencionar aqui, colocando o físico, né, no contexto, que a gente acaba participando diretamente de todo esse fluxo, porque a gente sabe que o físico ele é solicitado até para verificar problemas simples de computador e esse tipo de coisa. Então, vocês imaginem passar de um ambiente totalmente 2D para essa plataforma nova, então foi bastante trabalho. E aqui agora nós estamos em processo de validação de 2 máquinas novas, tá? Radixact e um Alcyon. Então, isso também requer bastante tempo, a gente tem estado nos últimos dias com essas 2 novas plataformas. Aqui um outro exemplo simples, né, mas de que algo que facilita bastante e minimiza erro, né? Nós temos uma conexão direta do Mosaic com o nosso PET, então as informações que estão diretamente na agenda aqui do Mosaic, elas são enviadas direto para o PET. Então aqui ninguém entra dados de forma manual, então isso ajuda bastante. Outro detalhe importante também, que a gente teve uma participação direta nisso, foi a conexão, né, do nosso sistema, nesse caso Mosaic, nas plataformas, né? No caso Cyber, Atomo, o Radixact e o Alcyon, a gente está trabalhando com isso com a Varian para que haja uma conexão também. E quando a gente fala de agregar valor, né, ao que a gente faz, isso é algo que eu ressalto bastante, porque os físicos têm sido profissionais que trabalham aí meio que nas sombras, muitas vezes, né? Através dos controles de máquina, esse tipo de coisa assim. Então, aqui o hospital passou por um processo de validação e auditoria externa pela Equalestro, onde foi feita a dosimetria de todas as máquinas. Então, isso nos dá um respaldo muito interessante também frente à questão clínica com os médicos ou qualquer coisa que possa passar, né, com os tratamentos, a gente tem como assegurar qualidade clínica. Aqui é só para vocês terem uma ideia, em termos de todos os protocolos, né, que foram utilizados, a TG201, que é o que assegura a transferência de dados, né, entre todos esses sistemas. Então é importante que a gente tenha respaldo documental também de tudo que é feito, né? Aqui um exemplo interessante de um
de uma forma que a gente tem tentado usar para minimizar um pouco e para analisar, né, as horas que se gasta em QA em cada máquina, com cada técnica. Então, aqui um exemplo do TG142. O número de testes aqui não está exatamente igual ao original, por uma questão de algumas adaptações que foram feitas internamente pelos horários, pelas pessoas, porque a gente sempre procura, digamos, separar os testes em dias específicos, né? Então, nós tratamos de criar grupos aqui e fizemos as comparações também com todas as máquinas, então, para a gente ter uma ideia de quanto tempo de QA a gente gasta. Isso é uma das coisas que a gente mensura, né? Mas é importante. E falando um pouquinho aqui do desafio humano, né? Então, nós somos aí físicos e médicos de vários países, então isso também tem o seu peso, ou seja, a questão de aporte, né, de cada um, com a experiência que cada um tem. Então, atualmente, nós somos 52 pessoas na rádio, um pouco mais hoje. Aqui está cinco médicos, são cinco físicos médicos, mas hoje estamos em 6 na parte clínica, com a ideia de chegar em 8 proximamente. E de todos esses países, né? Nós temos Chile, Brasil, México, Itália, França, Espanha, Venezuela, Argentina e Equador. É uma grande mescla aí de profissionais. Isso, na minha opinião, enriquece muito, né? Porque a gente passa a ter pontos de vista distintos sobre várias coisas, né? E atualmente nós temos 6 becas, né, para os médicos, 8 becas para Master Internacional e lutando bastante aí para colocar uma residência em Física Médica também, que seria muito importante. Bom, dentro do espectro aí do que seria o desafio humano, tá? De sair de um mundo 2D, 3D para toda essa plataforma nova, a gente pode mencionar alguns detalhes aqui, que tudo isso é útil para a gente conseguir manter a rastreabilidade das ações, as pessoas elas se confrontam com os erros e limitações, né, de cada um, de aceitar o novo. A questão também de sempre falar da forma apropriada, né, uns com os outros. A gente tem vários meetings dentro do hospital, em vários níveis, entre os técnicos, físicos, médicos e entre todos. E atuar com um espírito de grupo. Acho que esse é o maior objetivo. A gente tem tentado aqui adotar uma cultura horizontal e não vertical, para que todos possam participar. É algo importante. Esse estudo aqui comprova mais ou menos o que eu estou falando, porque a questão de treinamento e pessoas é o mais importante, que é o que acaba colocando, digamos, em uso clínico, todas as máquinas, tudo que acontece na prática clínica depende basicamente de pessoas e capacitação, né? Então, isso é endossado aqui por vários organismos. Aqui esse slide também é interessante, porque aqui mostra para a gente o que poderia acontecer com relação aos custos, né? Fazendo uma comparação aqui indireta com uma situação na qual um físico ou um técnico, ou até mesmo um médico que não tem experiência com alguma máquina ou em alguma área específica dentro da rádio, os custos, claro, os primeiros tratamentos vai ser muito maior, né? Enquanto que se a experiência ela já existe, ou seja, você vê que o impacto em custo é muito menor, né? É algo meio óbvio, mas que às vezes passa desapercebido, né? E esse estudo aqui, 2006, ele é um pouco antigo, mas ele não deixa de ser válido. E, bom, tratamentos mais complexos, a gente necessita de mais tempo de implementação, mais recursos, né? Mais investimento, recursos humanos também, e, claro, os custos vão ser sempre maiores, né? E aí a importância de um business plan bem estabelecido e com metas claras.
Falo isso porque é algo que a gente vê que acontece muito em muitos centros que saem, né, de uma base muito simples para máquinas mais novas. Existe um certo descrédito, às vezes, de quem está de fora e pensar, poxa, mas é loucura, né? É um salto muito grande. Mas desde que isso for colocado, for bem planejado e estiver dentro de um business plan, acho que isso é totalmente possível. Aqui também é um estudo interessante. Quem puder acessar o site LNS Research, eles têm várias pesquisas, né, de custo de algumas implementações, e muitas em área clínica, mas é interessante porque parece paradoxal, né? Você investe para você melhorar qualidade e logo a preocupação é em baixar custo, né? Então, existe uma preocupação aqui também sempre em baixar custo. A gente quer melhorar, quer implementar, mas ao mesmo tempo quer que isso seja com custo menor. E aí, claro, a participação do físico é importante para que a gente consiga colocar tudo isso na balança e não cortar gastos, né, de onde não se deve. Esse é um trabalho que a gente fez, a gente apresentou na Estro, Time Driven Activity Based Costing. Isso serviu para confirmar o que já está plasmado em alguns artigos, com máquinas mais modernas, com a técnica adequada, a gente consegue diminuir o número de aplicações, e o número de aplicações faz com que o custo baixe bastante. Tá? Então, a gente conseguiu comprovar isso na prática aqui, isso já estava considerado no business plan também. Esse é um outro detalhe bastante interessante, que tem a ver com aquela questão que eu mostrei em alguns slides anteriores, de separar, né, os tempos de QA e poder considerar isso dentro do custo, né, porque aqui a gente se deu conta de que, por exemplo, a tomotherapy, ela possui o mesmo impacto, o mesmo peso em um horário de física do que um 3D básico, tá? Enquanto que o cyber consome aproximadamente o mesmo horário de tratamento no Elekta, no caso de Arcos, né? E aqui, claro, aqui eu estou contabilizando tudo, tá? Ou seja, é o tempo desde QA até a exportação de um plano, considerando todo esse processo. Então, o impacto de diferentes tecnologias vai afetar diretamente a carga de trabalho. Isso é inevitável. Aqui um outro paper, a Livens, eu tive a oportunidade de falar com ela em alguns dos eventos da Restro. Ela tem bastante experiência com esses papers e escreve muito, né, papers na área de custos, né? Aqui é um gráfico bastante interessante, com uma comparação entre a indústria das drogas, digamos assim, né? No caso, fazendo uma comparação aqui com químio e o que acontece em rádio. Então, a gente vê aqui que o financiamento, né, ele vem, no caso da indústria, as drogas vêm antes. E na radioterapia, ele acaba vindo numa época que estamos já próximos, digamos, de uma nova máquina aparecer, ou de alguma nova plataforma, né? Então, e justamente a maior preocupação é que os novos físicos médicos com experiência nessas máquinas mais novas, eles acabam aparecendo aqui, tá? Que é no final da curva, justamente antes dessa caída. Então, é como se nós sempre estivéssemos atrasados, tá? Então, por isso que ainda é mais importante eu poder contar com máquinas mais novas, porque isso tem um impacto em custo também. E falando um pouquinho sobre as novas atribuições do físico médico, né? A gente vem aqui, de certa forma, por uma ordem, né, de aumento tecnológico. Perdão. Fala-se de planejamento, comissionamento, controles de máquina, radioproteção, isso vai, digamos, vai se alterando à medida que nós vamos aumentando o cenário tecnológico, né? Aí nós temos que passar a ter essa habilidade ou soft skills, né, para poder conectar, fazer o bridging the gaps, né? Ou seja,
A gente tem que ter uma dinâmica e argumentação suficiente nas várias esferas dentro do hospital, conectar essas partes, né? Porque quanto mais, digamos assim, se for usar um termo, quanto mais high-tech você for, mais plataformas e mais dependência você vai ter de informática, de manutenção, de outras coisas. Então é importante a gente fazer as pessoas se entenderem nesse aspecto. Eu falo isso porque é algo que acontece bastante aqui, que a gente vive muito aqui. E aí já falando de planejamentos mais automatizados, que essa é uma tendência. Hoje em dia, eu acredito que cada vez menos o planejamento vai depender do usuário ou do físico, né? Então, eu acredito que num futuro já muito próximo, a gente consiga ter, digamos, planos muito iguais, feitos por pessoas que têm experiências muito diferentes, tá? Então, isso já quer dizer muito, ou seja, que a gente precisa criar novas habilidades aí dentro de outras esferas dentro do hospital. E uma delas, ou duas delas aqui, é controle e estatístico de processos e análise de custo-efetividade. E esse artigo aqui, ele comprova um pouco isso, né? Ou seja, fala-se muito em imagens, né? Que é algo que está bastante em voga hoje. Análise de dados, Big Data e liderança. Isso é algo também super importante. Então, são as novas habilidades aí que nós todos temos que começar a pensar um pouquinho mais. Aqui é um outro paper também que comprova que uma das coisas que tem se tornado cada vez mais importante é baixar custo, né? E onde que o físico médico pode entrar nisso? Nós temos uma visão macro de toda a área clínica que é bastante ampla e a gente consegue solucionar muito desses temas, a gente consegue aportar muito nisso. Tá? Acredito que não é à toa que a gente fez física, não é à toa que a gente está onde está. Então, eu acredito que o físico médico ele pode contribuir muito na área de análise de custo também. E como conclusões aqui, a experiência com equipamentos, né, e ambientes de alta tecnologia, eles precisam ser considerados frente a tantas mudanças que a gente tem que ter hoje, né? Cada dia aparece uma máquina nova, um software que agrega algo mais. E com o aumento da tecnologia, aumenta também o número de testes e tempo de físico para o QA, né? Isso a gente sabe bem. Então é importante implementar aí algumas opções ou você ter habilidade, digamos que isso chega a ser uma habilidade de delegar tarefas, tá? Não é fácil, muitas vezes a gente se prende a algo que a gente sabe que a gente faz bem, mas a gente precisa também aprender a passar um pouco para frente isso para que a gente tenha mais tempo de fazer outras coisas. E os maiores avanços tecnológicos são alcançados por pessoas e não por máquinas, tá? Acho que esse é um dos pontos principais também. E a análise de custo e efetividade estão ganhando grande espaço e a participação do físico nessa área é fundamental. Tudo que nós temos feito aqui, assim, basicamente a gente implementa, a gente faz o processo de validação clínica, a gente fica a cargo dos primeiros planejamentos, a gente anota todos os possíveis gaps de fluxo e otimizamos ao máximo o processo, e aí a gente começa a transmitir essa informação para os demais, né? A gente está sempre apoiando, sempre analisando os planejamentos mais difíceis, principalmente, mas hoje em dia, falando da parte de física médica aqui, né, o que a gente tem feito, nós acabamos não tendo tempo de ficar, digamos, nós não temos tempo assignado para planejamento o dia inteiro. Isso é algo que não acontece. Tá? Então a gente acaba participando de planejamento, de alguns planejamentos mais difíceis, mas acho que o grande recado aqui é esse, que a gente precisa aprender a implementar e passar para frente e ter uma visão ampla de tudo que a gente pode alcançar ainda dentro da área de física médica, né? Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição.
Cioli, agradeço pela brilhante apresentação. É um tema bastante interessante. E queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: como é essa distribuição de trabalho, nessa sua experiência de um ambiente tão heterogêneo, vamos dizer assim, de tecnologias, né? Então, como vocês conseguem distribuir isso dentro do serviço, já que você tem tomotherapy, você tem aceleradores convencionais, tem cyber. Existe uma subespecialização, não? Cada um ficaria com um tipo de tecnologia, ou vocês rodam? Como é que funciona? Você diz em relação aos treinamentos que são feitos Isso. internamente ou em relação aos Aham. casos clínicos que são tratados em cada máquina? Não, em função dos casos clínicos. Os casos clínicos são decididos dentre os médicos, mas tem muito a ver, assim, o principal, a terapia 90% é mama, né? O cyber, claro, lá as CRS, e as SBRTs. O Synergy acaba ficando com cabeça e pescoço, maioria, algumas próstatas. Algumas próstatas são feitas no cyber também. Tá? Mas o grosso mesmo é a tomo, 90% é mama. A gente tem tido cabeça e pescoço, muitos casos. Synergy e o cyber para os casos de SBRT. Então, sempre que se pode, também, às vezes, não sei, por exemplo, é um tratamento de SBRT, porém, de repente, por um tamanho do target, pela possibilidade de colocar uma margem um pouco maior, o médico não é obrigado a colocar isso no cyber, né? Ele pode pôr, mas ele pode escolher outra máquina também. E também depende dos horários. Às vezes acontece que uma máquina já está cheia, e aí sempre com base em cada caso clínico em específico, a gente acaba encaixando isso em uma outra máquina. Tá? Mas em grandes linhas é isso. A gente tem tentado manter uma organização nisso. Isso não está escrito na pedra, né? Ou seja, as coisas mudam, mas em geral é isso. A gente tenta tirar o melhor de cada máquina para cada patologia. Isso tem a ver com o sistema de planejamento também, né? Com cada sistema de planejamento. Nossa, uma outra coisa é o seguinte: hoje você acha que. Você acha não? O que é que você pensa a respeito da relação com a alta tecnologia, a relação entre o físico médico e o radioterapeuta? Houve uma maior aproximação com relação à decisão do tratamento? Ou porque no passado os físicos planejavam e não tinham, vamos dizer assim, um grau de convencimento, vamos dizer assim, com relação ao médico, daquilo que ele achava que é o melhor plano, ou mesmo daquilo que é impossível de conseguir, né? Porque às vezes tem radioterapeutas pensam, querem o melhor para o paciente, eu quero o melhor planejamento, mas às vezes o melhor planejamento não é possível, né? Então quer dizer, o planejamento ideal não é possível, só é possível o melhor planejamento. Então você acha que com a alta tecnologia o papel do físico está mais, vamos dizer assim, ele é mais importante em todo o processo? Eu acredito que essa é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que aqui nós temos um fator duplo, né? Porque além, né, de que sim, eu acredito que o físico ele tem um papel ainda mais importante, porque a gente tem um conhecimento da máquina muito maior e isso está meio que nas nossas mãos mesmo, mas também pela questão cultural aqui tem sido um desafio duplo, porque a pessoa do físico médico aqui, hoje em dia já está melhor, tá? Mas principalmente há 5 anos atrás, um pouco mais, era um personagem ainda não muito bem entendido, né? Então, quem é o físico médico, né? Então, é aquela pessoa que vai colocar, às vezes, travas no fluxo. É aquele camarada que vai falar, não, o plano assim não pode, né? Então, mas a gente sempre tem a argumentação técnica de sobra para explicar cada caso, para explicar como que cada máquina atua, para explicar que isso não é um 3D, e a relação tem sido muito boa. Então, eu acredito que sempre através de diálogo a gente tem conseguido avançar muito.
Então, nesses 5 anos, olhando para trás, eu acredito que os avanços foram muitos, principalmente nessa questão de relacionamento humano, né? Porque existe um respeito muito grande e sempre que a gente percebe que falta, às vezes, algum entendimento técnico de algo, a gente incentiva aulas, a gente monta algumas apresentações para deixar claro, mostramos alguns artigos. Então, tudo isso serve de respaldo técnico, né? Então, e os médicos gostam disso, ou seja, às vezes eles vão falar com algum dos técnicos que fizeram o planejamento e eles pedem uma segunda opinião para a gente, né? Então, eles vêm para a gente e falam, olha, você de fato acha que isso é assim e tal? Então, pouco a pouco a gente vê que houve uma melhora, que houve um avanço nesse aspecto, né? Porque o físico, querendo ou não, o nosso papel é mostrar o que é real, né? É mostrar o que o sistema pode, é mostrar que aquele planejamento fantástico, ele nem sempre pode ser entregado na máquina daquela mesma forma, de que o médico que ele aprova pode não ser o que vai acontecer na máquina. Então, acho que esse feeling a gente tem conseguido transmitir bem aqui. Mas, insisto, é muito esforço, muito skill set, ou seja, soft skill, né? A gente tem que aprender É também, isso mesmo. desenvolver outras habilidades, né? Isso eu aprendi bastante aqui ao longo desses anos. E eu ouvi muitos médicos também, porque às vezes as dúvidas que eles têm te ajudam a aprender muito também. Outra coisa é inteligência artificial. O que é que o físico precisa mudar? Ela chegou, né? Inteligência artificial, olha, eu acredito assim que muitas coisas novas têm vindo. Nós estamos numa era de muita informação, né? Então a gente precisa começar a separar sinal de ruído, né? A gente tem muito ruído, tem muito dado, tem muita informação. Então a gente começa a pensar em processos para otimizar isso. Mas para que isso seja possível, a gente tem que ter, antes que nada, tempo, né? Tempo para poder analisar esses dados. E aí é onde é tão difícil, falando de Brasil principalmente, bom, aqui é igual, tempo de qualidade para que você possa investir tempo nisso mesmo e fazer uma análise mais a fundo, aprender algo novo, porque não é um tema fácil, não é um tema simples, mas aqui nós estamos numa fase agora de começar a nos organizar para usar todos os dados que nós temos. Nós temos muitos dados, muita informação, né? E sem dúvida vai ser um processo bastante interessante, que é começar a entender o que a gente pode tirar disso, né? Mas insisto, o mais importante é a gente não confundir sinal e ruído, né? E aí entra a questão da importância do físico médico, porque eu conheço uma história e isso é real, de uma análise que foi feita em um centro, onde os administradores passaram os dados de várias patologias para uma empresa para que eles pudessem analisar esses dados. Isso é uma história real. E, de repente, o padrão comportamental tinha a ver com o número de ficha, né? O número... E falou, poxa, mas que estranho isso. No fundo, o que aconteceu foi que o algoritmo utilizado, ele encontrou padrão no número de identificação de cada caso, que não tem nada de clínico nisso, ao invés de buscar por informação clínica, né? Então, vamos supor, existia paciente 1, 2, 3, 4, até 1000, o algoritmo como que considerou esses números como sendo parte do processo de análise. E não era, né? Então, aí a importância é um exemplo bem simples, até um pouco tosco, mas que nos ajuda a ver que a participação de quem está no fluxo clínico, nesse caso do físico médico, é fundamental. Então, se isso tivesse passado pela mão de um físico, com certeza isso não teria acontecido. Tá? Então, são exemplos básicos, assim, mas que servem para que a gente consiga entender a importância disso. Mas eu acho que tudo que está acontecendo é um mercado que está sendo tomado pela indústria, né? Eu acredito que o físico médico clínico, ele
ele tem participado pouco nisso, ele tem participado pouco até pela questão de falta de tempo. Então, isso está ficando muito a cargo das indústrias implementarem esse tipo de opções, né? E aí cabe a nós validar isso, né? Então, acho que o nosso papel nisso é mais de validação, isso é o meu ponto de vista apenas, tá? É mais de validação do que propriamente de criar, né? De criar algo novo em relação a isso. Acho que todos nós temos capacidade para isso, mas nós precisaríamos contar com um tempo que nós não temos hoje, né? Mas talvez o papel fundamental seja de pelo menos fazer uma validação boa, ou seja, você ter aí pelo menos o tempo de validar isso, né? A empresa chega com um algoritmo X, te fala que aquilo é fantástico, que aquilo soluciona todos os temas, mas a gente precisa passar pelo menos por um processo de validação. Isso acontece muito com essas máquinas mais novas hoje, né? Plataformas mais integradas, onde um determinado software faz todos os controles da máquina, te entrega tudo em verde. Se está tudo verde, ok. A gente não pode confiar 100% nisso, né? Então, acho que faz parte do papel do físico nesse processo. Ok. Marcelo, eu agradeço muito a sua participação, a brilhante participação, essa nossa conversa que é bem interessante, é um tema bastante interessante. E muito obrigado. E a gente vai finalizando aí mais uma sessão do Congresso. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço.